Olá pessoal, eu sou o Vini e esse é o 7º episódio da 2ª temporada do Me Passa Receita. E a receita de hoje é franquia. Vale a pena? Mas antes de eu apresentar o convidado, eu vou falar um pouco sobre o nosso patrocinador. A La Veleteira é nossa parceira de anos e está com uma novidade, os snacks. A nova linha apresenta um lanche rápido e nutritivo, para quem quer praticidade e sabor no meio da rotina. São 5 opções disponíveis, cranberry, natural, nibs, pistache e aperitivo. O meu favorito é o de pistache. Para mais informações, você pode apontar seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela, ou se você está escutando pelo Spotify, veja a descrição. Vai de snack, sabor, nutrição e leveza em um só pacotinho. E o nosso convidado de hoje é o Gustavo Paiva, sócio e diretor do Grupo Rua, que abrange as marcas Janela Bar e Soft Ice, que juntas têm mais de 50 unidades no país. Então, vamos falar um pouco sobre franquias, e eu quero que o Gustavo já comece contando um pouco sobre a expansão do Janela, como você chegou neste momento de franquear as suas unidades. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É legal compartilhar aqui um pouco da história e tentar dar dicas aí para o pessoal que está pensando em fazer isso, se faz ou não, se é o momento ou não. Então, vamos lá. Bom, o Janela nasceu em 2017. Antes disso, a gente já tinha tido contato com o ramo de gastronomia. Então, quando a gente abriu o Janela, a gente já reduziu bastante os erros que a gente tinha. Então, já foi um negócio projetado com um pouquinho mais de experiência. Em 2019 a gente começou no espaço de 40 metros quadrados. Em 2018 a gente expandiu e a gente abriu o Porta. O Porta ele foi um bar pop-up, ele durou 3 meses ali, não durou muito mais que isso. E quando a gente fechou ele, a gente abriu o Janela do tamanho que ele é hoje aqui em Curitiba, que foi o primeiro na Prudente de Moraes. Ele tem mais ou menos uns 200 metros quadrados ali, então a gente saiu de 40 metros quadrados para 200 metros quadrados. E a proposta do Janela é de se tornar a coquetelaria algo acessível. Então, a gente hoje em dia, né, é o maior grupo de coquetelaria do Brasil. Então, é a marca que mais vende coquetéis na parte de varejo. Mas de lá para cá, para isso acontecer, a gente foi testando muita coisa até virar franquia. Então, a gente continuou expandindo, a gente tentou ir para o ramo de hamburgueria, a gente abriu o Janela Burger, que era uma marca só de hamburgueria, aí não deu certo, a gente trabalhou com pizza, daí não deu certo, voltamos, trabalhamos só com a parte de coquetelaria, até que em 2020 a gente pensou, 2019 a gente já estava pensando em franquear. E fomos atrás para ver o que precisava franquear, o que a gente tinha que fazer. E a gente falou, talvez não seja o momento, porque a gente estava muito ainda na operação, a gente estava muito envolvido com a operação, e a franquia ela demanda um tempo extra da operação. Então, talvez não fosse o momento certo. Então, a gente deixou quieto, a gente continuou investindo na parte do fortalecimento de marca. Então, a gente aumentou o nosso cardápio, que antes só tinha 3 hambúrgueres. A gente, hoje em dia, tem um cardápio muito mais completo, com smash, com frango, com opções veganas e vegetarianas. Então, a gente foi estruturando ele até chegar ali mais ou menos em final de 2020, começo de 2021, que daí entrou a pandemia. Com a entrada da pandemia, foi horrível, porque ramo de bar, então não tinha muito o que fazer, não tinha muito o que trabalhar. A gente tomou a decisão de focar no delivery. Com esse foco no delivery nessa época, a gente conseguiu fortalecer um outro lado do Janela que a gente não tinha até então, que era essa parte do delivery. E focamos praticamente nisso durante quase um ano, só trabalhando com delivery. E nesse tempo que a gente estava fazendo isso, a gente tinha muito tempo ocioso. E a gente falou, bom, talvez aquele tempo que a gente não tinha lá em 2019, ali, quando a gente quis pensar em franquear, agora a gente tem. Então, a gente juntou a nossa equipe, juntamos os 3 sócios, chamamos mais 2 pessoas para formatar o processo de franquia com a gente. E a gente basicamente olhou para dentro e viu tudo que a gente precisava melhorar para conseguir franquear, o que precisava fazer. A gente montou toda a estrutura, todos os manuais, corrigiu muita coisa. A gente tinha alguns processos que em franquia jamais daria para acontecer. O nosso gengibre, por exemplo, que até hoje é artesanal. Mas na época a gente comprava gengibre in natura, fatiava, fervia, batia no liquidificador, depois coava, depois juntava com água, açúcar para depois gasificar. Era um processo de horas e horas e horas para a gente conseguir, às vezes dias, para conseguir fazer uma produção para o final de semana. E quando a gente pensou em virar franquia, a gente teve que transformar isso num extrato, a gente foi para a indústria. Hoje em dia, em 15 minutos, você faz a produção no final de semana inteiro. Então, quando a gente viu que a gente conseguiu melhorar essas coisas, que a gente conseguiu pensar já como franquia e não só como um bar, a gente falou, tá na hora. Então, mapeamos tudo, a gente anotou tudo e foi aí que a gente começou
a pensar na parte comercial, de venda, que eu acho que talvez seja a barreira mais difícil aí na hora de você franquear. E começamos a parte de venda, a parte comercial, a gente investiu ali para fazer esse crescimento e em dezembro de 21 a gente abriu a nossa primeira franquia. De lá para cá, hoje a gente está com janela 28 unidades abertas e a gente tem mais aí, vai completar 31, possivelmente 32 em breve. E daí, nesse meio caminho também, a gente, em 2023, nós juntamos com a Soft Ice Cream, a gente se tornou sócio da marca e trouxemos ela e junto com isso, a junção do Janela com a Soft formou o Grupo Rua, que hoje é o grupo que administra essas duas marcas e daí juntando ali a gente tem basicamente umas 53, 54 lojas no Brasil todo. Então, isso é um pouquinho de 2017 até 2024 ali, a gente fez toda essa movimentação. Legal. Escutando você falar, para mim, quando diz que eu decidi franquear, né? Tem um negócio que já tem um volume legal, que já tem uma marca legal, então eu vou decidir franquear. Para mim, quando eu escuto você falar, para mim a parte mais difícil não é a de venda, era a de estruturar o negócio. Porque eu penso, né? Quando você tem uma marca legal, o Janela tem, pelo menos em Curitiba, é uma marca forte. Normalmente as pessoas elas querem encurtar o caminho e querem comprar franquia de algo que já tem sucesso e já tem uma receita pronta. Então é mais fácil ela chegar lá e eu aposto que você deve ter escutado muito de gente chegando lá e perguntando: você não faz uma franquia? Então, para mim, acho que a parte de vender a franquia talvez não seja tão difícil quanto deixar todos os processos certinhos e você conseguir vender e fazer com que outras pessoas abram um negócio com o seu nome, mas com a mesma qualidade que você serve ali. Sim. Essa é a parte, acho que, difícil. Eu acho que depende do momento da empresa. Por quê? Esse tipo de venda, esse tipo de procura acontece. Se você abre 1, 2, 3, assim, entre família, amigos, conhecidos ou pessoas que seguem, só que uma franqueadora ela precisa de escala. Você só começa a ganhar dinheiro depois de muitas lojas abertas. A gente, por exemplo, a gente começou em 2021 a franquear. A franqueadora começou a se pagar com royalties em novembro de 2024. Então, ou seja, foram 3 anos para a gente conseguir pagar as contas com royalty. Então, precisa de muita quantidade, basicamente 30 lojas abertas aí para a gente conseguir. Então, 1, 2, 3 acaba que não faz o negócio dar certo. E é isso que acontece geralmente quando você começa a franquear. Vem um ou outro, geralmente começa assim. Alguém vem atrás e fala, já dá para franquear. Mas por que eu falo do momento? A gente estava no momento onde nós não participávamos mais tão ativamente da operação já. Então, a gente já tinha processos muito bem definidos. Então, a gente não estava lá no dia a dia. A gente estava muito mais no back, trabalhando a parte de marketing, vendo o financeiro. A gente não estava tanto mais na operação. A gente trabalhava mais para o crescimento. Fica complicado quando é uma pessoa que, por exemplo, o negócio ainda depende 100% dela. Se é aquela pessoa que está todo dia lá, que se ela não for, o negócio não vai dar certo no dia. Alguém não abre o bar, o restaurante, enfim, a marca que for, se não tiver aquela pessoa lá. Essa empresa é a que mais vai demorar para conseguir franquear, porque ela não tem os processos básicos para funcionar sem o dono. E o que a gente passa para um franqueado é todos os processos que ele tem que fazer para o negócio dar certo. Então, por isso que assim, no nosso caso, essa parte não foi a difícil, porque a gente não teve que criar do zero os processos. Eles já existiam, a gente só teve que manualizar. A gente teve algumas coisas que a gente teve que colocar para melhorar. Por exemplo, essa do gengibre é uma. Mas, por exemplo, a gente sabia o que de marketing a gente fez para o negócio dar certo no começo, para o lançamento, para a inauguração. A gente sabia qual que era a estrutura financeira que a gente tinha que ter, como que você preenche o DRE assim, você faz um planejamento financeiro assim, as metas com a sua equipe assim, para controlar desperdício, Então, tudo isso a gente já tinha. A gente teve que fazer algumas poucas adequações para conseguir franquear. Então, para a gente, o que mais pegou foi a parte comercial e talvez para a grande maioria também seja porque o dono, às vezes, ele não tem essa expertise, a de venda, a de pegar um telefone, fazer uma venda ativa, ou não sabe nem por onde começa. Pô, que tipo de anúncio? É tráfego pago? É onde que eu vendo franquia? Então, isso a gente demorou, custou aprender e hoje em dia ainda é a principal barreira. Porque você tem que estar constantemente vendendo para continuar crescendo. Por quê? Quer queira ou não,
uma rede, ela tem ali uns 15% a 20%, na nossa, por exemplo, a cada 18 meses, mais ou menos, de perda de franqueados. Lojas fecham. Infelizmente, não é todo mundo que dá certo. Então, se você não consegue vender para repor, você, por exemplo, a minha estrutura que eu tenho hoje, que se pagou em novembro, talvez não se pague daqui 3 meses se as lojas fecharem. Então, por isso que o comercial ele é sempre uma constante aprendizado. Já os processos, se você mapeia uma vez, você vai ter que adequar algumas coisas nos primeiros meses de franquia. Por exemplo, vai abrir a primeira, segunda, terceira, até a 10ª loja, vão começar a aparecer desafios que você não sabia que existiam, porque você às vezes não passou. Mas daí você já começa a anotar aquilo para os próximos você já passar com isso também. Então, eu acho que a parte de processo, ela não é tão difícil, porque eu recomendo você só começar uma franquia se você já tem processo estabelecido. Então, se você tiver que começar tudo do zero, talvez você esteja um passo antes de franquear. Você está no passo de organizar a casa ainda. E eu queria a tua opinião, que é... Tem muita gente que começa o negócio do zero, cria todo o plano de negócio, já pensando em franquear. O que você acha? Eu acho que, por exemplo, hoje, se eu fosse criar uma marca, eu já consigo criar uma marca pensando em se tornar franquia. Por quê? Eu já tenho os processos que precisam, eu sei o que o franqueado precisa receber, o know-how, como que eu passo, como que eu ensino, o que eu tenho que entregar. Então, hoje, se eu fosse criar uma marca do zero, a gente consegue já criar ela pensando em franquia. Só que sempre vai ter adequações, porque nunca o que está no papel é o que acontece. Por isso, a gente sempre recomenda, a minha opinião, né? Recomenda pelo menos você ter uma loja case que está aberta pelo menos há 6 meses, 1 ano, que consiga testar aquilo que você está prevendo. Porque às vezes você desenhou a arquitetura da loja e depois de 6 meses você descobre que a pessoa podia entrar, em vez de para a direita, para a esquerda. E isso vai impactar as 10 lojas que você já vendeu e já a pessoa já deve estar construindo. Então, eu acho muito mais seguro você ter uma operação consolidada, até porque a parte mais difícil de você vender uma franquia, geralmente é a comprovação financeira. O franqueado, quando ele entra, o lead, né, quando ele ainda não é franqueado, mas o lead, quando ele entra na nossa linha ali do comercial, ele sim é impactado pela parte emocional, pelo desejo de empreender, por gostar da marca, mas ele sempre esbarra e pergunta na parte, tá, e qual que é a margem de faturamento? Com quem que você me dá de contato aí para eu comprovar que isso é verdade? Se você não tem nem a sua loja própria faturando aquilo, isso muita gente vem me procurar assim, com um faturamento que ainda é baixo, com uma margem de lucro baixíssima, e fala assim, 2, 3 pessoas vieram falar para eu franquear, então eu estou pensando em franquear. Tá, mas não está dando o lucro que vai justificar 200, 300 mil de investimento. Se a pessoa deixar investida um pouquinho de risco ali, ela já vai ganhar mais lucro do que se ela investisse no teu negócio. Então, eu acho que essa parte de você franquear sem ter uma comprovação é arriscado e é muito mais difícil de vender, a não ser que você já seja uma franqueadora que já tenha outras marcas validadas e daí você consegue comprovar que você tem a expertise de fazer marcas darem certo. Então, por exemplo, hoje, quando a gente coloca uma marca para dentro do grupo, os nossos franqueados se interessam, porque eles já sabem como que a gente atende. Eu tenho franqueado de soft que era de janela e comprou o soft porque já sabia como a gente dava suporte, sabia o marketing que a gente fazia. Então, eles já viam que a franqueadora tem experiência, daí provaram o produto, gostaram, então eles têm a segurança de investir na marca. Então, tem que se pensar em tudo isso, porque o que mais o franqueado, o lead, antes de ser franqueado, busca são comprovações que vão dar segurança para ele comprar. Se você não tem, muito dificilmente você vai crescer, você vai conseguir vender. E aí entra na pergunta que é, franquia é só para quem tem grana? Essa é uma pergunta complexa para responder, porque sempre que eu vou dar mentoria ou consultoria assim, para alguém que quer empreender, eu falo que você não consegue empreender se você não tiver um investimento separado para isso. Por quê? É caro? Não é que é caro, é que você precisa... Hoje, vamos colocar aqui que as principais responsabilidades do franqueador é passar o know-how e dar suporte. Isso é o que você tem que garantir, que você vai conseguir passar a experiência que você tem e que você vai conseguir dar o suporte que a pessoa tem depois que está aberto. Então você precisa do quê? De pessoas para fazer isso. Você vai se colocar para resolver aquilo. Se você começa você mesmo atendendo todos os franqueados, vai chegar uma hora que você não vai conseguir. Então você precisa criar uma estrutura mínima. Além disso, tem um investimento antes também. Existem 2 caminhos quando você quer franquear.
você pode contratar uma empresa para fazer a estruturação. A gente até oferece, por exemplo, esse serviço. A gente não pega hoje marcas para franquear, mas a gente oferece o serviço de, você tem a tua marca, a gente passa tudo e estrutura para você ter todos os manuais, os processos e etc. para começar. Tem empresas que fazem isso e não é um processo muito barato. Tem desde 30 a 100 mil reais as empresas que cobram para fazer esse tipo de processo. Ou você faz na raça, que foi o nosso caso. Lá atrás a gente errou em algumas coisas, que depois a gente corrigiu, mas a gente fez sem gastar muito, mas gastando muito do nosso tempo. Então a gente tinha tempo porque é na época da pandemia. Às vezes, se você é dono de você tem 3 unidades próprias, por exemplo, talvez você não tenha tempo suficiente para você parar durante 1, 2, 3 meses para conseguir 80% do seu tempo fazer uma estruturação. Então, tem esse valor, beleza, esse é o valor da estruturação. O segundo valor é da construção da equipe. Se você tiver um escritório, beleza, você já tem uma estrutura física. Mas se não tivesse, talvez vai ter que alugar para crescer. A gente mudou de escritório 5 vezes. Era pequenininho, era uma salinha, depois passou para 2, depois passou para 3, depois passou para um de 2 andares, e hoje em dia a gente está num prédio. Então, a gente foi aumentando. Então, no começo, você vai precisar investir nisso. E vai precisar de pessoas. A gente tem algumas áreas dentro de uma franqueadora que elas precisam funcionar. A gente tem a de vendas, a gente tem implantação, por exemplo, que é quem vai pegar o franqueado que entrou, vai ajudar ele no ponto, na obra, até que ele abra. Depois disso, a gente tem treinamento, a gente tem o consultor de sucesso, que é o cara que vai estar ali diariamente, praticamente, com o franqueado, tem a equipe de marketing, tem depois, né, vai tendo todos os diretores, enfim. Você tem que ter uma estrutura mínima. Claro que no começo a gente não tinha uma pessoa para cada coisa, igual é hoje, ou mais de uma pessoa, igual é hoje. No começo, muitas pessoas faziam mais de uma função. Mas você vai precisar de mais pessoas do que só você e teu sócio, talvez. Então, esse é um outro investimento. E daí, a gente chega no investimento de expansão. Você precisa colocar dinheiro para conseguir expandir. E hoje, diferente de, por exemplo, 2019 a 2021, que você conseguia investir menos para vender mais, porque franquia não estava tão em voga, hoje em dia o custo de você divulgar, fazer um tráfego pago está muito mais alto para você conseguir competir por conta da quantidade de marcas que entraram nesse ramo de franquia. Então hoje, para você ter, sei lá, eu não vou colocar um número, mas se eu fosse colocar uma média de 10 a 20 mil ali por mês em tráfego pago para você conseguir vender 1, 2 lojas por mês. Então, eu conheço marcas que investem 60, 80 mil por mês para conseguir crescer. Essas aí vendem 8, 10 por mês. Daí, beleza, justifica porque você, da taxa de franquia, você faz um reinvestimento. Mas no começo, se você não vende, você está só colocando os 10, 10, 10, 10. Então, você tem que entender se você tem esse investimento mínimo, o de tempo de estruturação, pessoas, estrutura física e o valor para expansão. Então não é que precisa ter dinheiro, mas você tem que garantir que você vai conseguir fazer tudo isso. Porque se você trava em algum lugar, beleza, você fez tudo, aí você não tem dinheiro para começar a vender, cara, você perdeu tudo. Perdeu tudo, exatamente. Então você tem que garantir que você tem para todas essas etapas. E aí, você conseguiu passar todas essas etapas. Como que você faz a seleção de franqueados? E essa é difícil também. Esse é um assunto, na verdade, meio polêmico. Porque o pessoal fala muito de perfil de franqueado e tem marca que diz que trava muito nisso, que tem que ser um perfil de franqueado perfeito, que o cara tem que ter experiência, tem que ser isso aqui. Não se acha esse tipo de perfil. Você não acha. Uma pessoa que é empreendedora, que sabe financeiro, não sei o quê, ela abre o dela. Entendeu? Ela não vai escolher. A pessoa que escolhe é porque ela quer pular essas etapas, porque ela não tem experiência, porque ela não viveu aquilo. Então, a grande maioria é amador, são pessoas, a grande maioria até de primeira viagem, a não ser algumas franquias que são franquias mais de investimento, que você talvez não precise tanto da participação de quem compra. Ela funciona com 1 ou 2 funcionários, ou às vezes até 100 funcionários, de lavanderia, por exemplo, que funciona sem. Então, é uma estrutura menor. Mas, dependendo da marca, muda muito o tipo de perfil. A grande maioria que chega pra gente hoje não tem tanta experiência, por isso que a gente tem que gastar tanto com treinamento. Hoje, a gente dá tanto treinamento de gestão, quanto treinamento operacional, quanto os outros treinamentos de venda e etc., tanto para o franqueado quanto para a equipe. Hoje, a gente tem franqueados que não sabiam nada, que são muito melhores do que pessoas que são super instruídas, formadas e tudo mais. Por quê? Porque um é até mais mão na massa do que o outro
que, não, porque é um pouco mais instruído, não se levanta da cadeira e do computador, só faz o que está aqui. Os outros não, vão para a rua, fazem parceria, fazem outros tipos de ativação. O que você tem que entender você tem que ter muito claro quais são os princípios da sua marca. Por exemplo, no Janela. No Janela, a gente tem algumas bandeiras que a gente levanta. A gente não é politicamente posicionado, a gente fala que a gente atende todos os públicos, mas a gente tem bandeiras que a gente levanta. Vou citar uma, por exemplo. A gente tem a questão da acessibilidade. Então, os lugares têm que serem acessíveis. A gente tem muito fit ali, a gente atende muito público LGBTQIA+. Então, se a gente tem um perfil de franqueado que chega e tem um mínimo de preconceito, a gente barra. A gente já teve franqueado que na hora que a gente fala assim... Isso no processo de seleção. A gente tem um público grande, no mês do orgulho, por exemplo, a gente se posiciona, não só no mês do orgulho. Tá tudo bem para você? Daí um olhou pro outro e falou assim, se no nosso pudesse ser um pouco menos, a gente termina assim, a reunião para não cortar, mas a gente avisa o nosso comercial e fala assim, reprovado. Por quê? Porque aquela pessoa, no futuro, ela vai reclamar, ela não tá com fit com a marca. Então, eu acho que hoje o mais importante na hora da seleção, mais do que experiência, é você ver se a pessoa tem fit com a marca. Se ela gostou da marca e se ela entendeu o propósito da marca. Se ela fez isso, já é metade do caminho andado. É por aí que a gente começa a aprovar. E daí, a partir daí... então, esse é o meu primeiro ponto. A partir daí, a gente vai muito mais para outras especificações que vai muito da marca. Hoje, a gente coloca que, por exemplo, para você abrir um Janela ou uma Soft, a gente prefere... E a gente prioriza franqueados que morem na localização. Não que, eu vou me mudar para lá para tocar. Por quê? Porque daí a pessoa já conhece com quem que ela pode fazer parceria na cidade, com os influenciadores da cidade, com quais marcas são legais na cidade para poder fazer uma collab de produto, qual que é a associação da cidade, enfim, sabe tudo. E tem outros que a gente também foi descartando conforme a gente foi abrindo, porque a gente viu que não deu certo. Então, por exemplo, hoje a gente não aceita mais franqueado que um pai que está dando para um filho, um marido que está dando para a esposa. Por quê? Porque quem está querendo comprar é quem está comprando e não quem está recebendo de presente. Quem está vendo aquilo como um investimento é a pessoa que está comprando e não a pessoa que recebeu. E daí o que acontecia? A pessoa que recebia, ela não queria estar ali. Ela deixava. E daí não deu certo. Hoje, das unidades que fechou, 80% são esse tipo de caso. Então, a gente basicamente... tirou, saíram já e a gente não coloca mais nenhum franqueado que tem esse tipo de perfil. Então, se eu pudesse falar assim, qual que é um perfil para se priorizar? Eu iria pelo fit de marca, propósito de marca. Tem isso, tem a paixão, entendeu o negócio? Beleza. A parte de qualificação e tudo mais, a gente treina. Gestão, operação. Por isso que você tem que entender se você treina. Se você não tiver isso, talvez seja complicado pegar esse tipo de perfil. E por último, tentar entender quais são as especificações da sua marca. Mas acho que priorizando, não tem um perfil ideal, não tem um perfil perfeito. Depende muito do tipo de marca e você tem que encontrar aí ao longo do caminho. Mas o meu ponto é ter fit com a marca. Legal. E aí a gente entra na pergunta que é manter padronização. Como manter a qualidade em múltiplas unidades, e não só a qualidade, eu acho que você conseguir nesse Brasil que é imenso logística, então o problema de entregar produtos e manter o mesmo padrão, de você pegar um curitibano que viajou e foi para outro lugar, outra cidade, outro estado e foi comendo Janela e não é a mesma coisa, enfim, como você consegue manter isso? Perfeito. Acho que isso é o maior desafio mesmo da franqueadora. Porque a gente tem alguns caminhos. O Janela, quando a gente estruturou a marca, a gente já optou por selecionar parceiros que são de nível Brasil. Então, por exemplo, o nosso pão, a nossa batata é a mesma que o Mac, que o Burger King usa. Então, se tiver um Mac e um BK na cidade, a gente consegue ter o mesmo padrão de entrega lá. Os outros produtos, a gente conseguiu homologar fornecedores que entregam o Brasil inteiro. A única coisa hoje que o nosso franqueado precisa comprar local é carne, porque a gente precisa de entrega diária, e hortifruti. Todo o resto, a gente foi atrás de homologar. Então, não é que a gente manda para o franqueado, igual algumas franquias fazem. Tipo assim, a gente tem esses tipos de produto que você tem que ter. Acha quem é o fornecedor aí, para você comprar. Não. Quando a pessoa está no processo de implantação, a gente passa a listagem dos fornecedores, de quem são as marcas. Ele só entra em contato
para saber quem é o distribuidor daquela marca na região dele. Então, a grande maioria das marcas que a gente tem hoje com a gente, nós somos Key Account. Então, é uma marca que é atendida de uma forma diferente e a gente tem uma pessoa dentro daquela marca que a gente conversa que consegue passar para a gente, ó, na região sul, esse é o distribuidor, aqui é o distribuidor, entrega em 2 dias, esse aqui é o prazo. Então, a gente já teve, por exemplo, franquia em João Pessoa, onde a gente já trabalhava, por exemplo, a gente tem produtos que saem daqui de Santa Catarina. A gente já trabalhava toda a parte de prazo, a gente ajudava eles nessa parte de prazo, de tantos dias para chegar até aí. Então, o nosso fornecedor mandava mais produtos, não só para o mês, às vezes mandava para 1, 2, 3 meses e trabalhava no parcelamento para conseguir ajudar esse tipo de compra. Então, assim, a parte de fornecedor, eu acho que o fator de a franqueadora se envolver já ajuda muito em manter padrão. Porque você consegue, a gente no caso, mapear se todos os nossos franqueados estão comprando do fornecedor. Porque como os fornecedores são afiliados a gente, homologados a gente pergunta, me manda uma relação das lojas que pediram para você esse mês. Eles mandam de todos. Se não tiver alguma, a gente vai falar assim, por que você não comprou pão desse aqui? Daí o cara tem que justificar. Então, todos os fornecedores, você ter fornecedores que são a nível Brasil, já garante o padrão, porque assim, o produto vai estar certo ali. Aí só se ele errar na execução. Então, tá esmechando errado o hambúrguer, tá colocando gengibre errado no copo. Aí essa é uma outra etapa. Então, beleza. Fornecedor, etapa 1. Qual que é a outra etapa? Aí a gente tem algumas comprovações de execução. Então, hoje, a gente tem um negócio que chama Programa de Excelência, PEX, que a gente chama. Dentro do Programa de Excelência, os franqueados eles têm que cumprir algumas coisas, mandando para a gente, para eles ganharem pontos, que eles vão ganhar viagem, que eles vão ganhar alguns benefícios dentro da franqueadora, se eles cumprirem com tudo. Então, quinzenalmente, eles têm que mandar foto ou vídeo de alguma coisa. Mensalmente, foto ou vídeo de alguma coisa. Então, por exemplo, nesse mês, os nossos consultores e nosso treinador pediu para eles colocarem o celular filmando a operação numa sexta-feira por 30 minutos. Ou menos, 10 minutos, dependendo da unidade, se a gente precisa um foco maior ou não. E eles veem, né, nesse tempo, como que está sendo executadas as coisas. Aí, agora manda um vídeo para a gente executando tal drink, agora tal hambúrguer. Então, a gente faz todo esse mapeamento para ver, através de foto e vídeo, essa comprovação. Outras formas, através de avaliação. Então, a gente que faz todo o monitoramento e controle do Google Meu Negócio e do Instagram das unidades. Então, se chega reclamação, cai pra gente. Se alguém marca uma foto de alguma coisa que está errada, o nosso social media já printa e fala assim, não conheço qual hambúrguer é esse, ou esse pão tá errado, ou esse drink tá estranho. Já vai pro consultor, o consultor na mesma hora já manda pro franqueado ver o que está acontecendo na unidade. Então, esse é um outro ponto. Então, a gente tem os fornecedores, tem essa parte de comprovação por parte do franqueado, e daí a gente tem também as visitas locais. A visita ela é feita de 2 formas. Ou a gente manda o nosso consultor de campo, que é o treinador, que foi lá um dia já para treinar, ele faz a visita surpresa na loja para ver se está tudo conforme ele passou. Se não, se for um caso até um pouco mais sério, que a gente viu que em várias fotos está tendo várias reclamações, a gente manda ele e antes dele a gente manda cliente oculto. Então, a gente tem uma ficha de cliente oculto, onde a gente manda para ele tudo que ele tem que tirar foto, tudo que ele tem que avaliar, tudo que ele tem que perceber para entender se aquilo ali está sendo feito do jeito que tem que ser feito. A gente recebe esse relatório e bate essas 2 coisas. Hoje em dia, a gente teve muito pouco caso de algo saindo muito fora do que era para ser. A gente teve casos, por exemplo, que a gente constatou em uma dessas visitas que um franqueado estava enchendo a garrafa de gin da Ambre com um gin local. Como que a gente viu isso? Ambre, fulano de tal, quanto tempo não compra aí? Cara, faz 2 meses que ele não compra. Como que ele está vendendo? Porque a gente tem acesso a tudo. Então, como que ele está vendendo se ele não tem o produto? Daí faz a visita, a gente constata isso. E daí essa pessoa já não faz mais parte da franqueadora. Então, tem que ter todos esses passos para a gente conseguir reduzir. Um erro ou outro, assim como eu tenho na minha unidade. Se eu for no Janela, talvez... Hoje em dia, outro dia mesmo, a gente foi lá com 11 franqueados num dia de treinamento, eu pedi uma gin tônica e ele me ofereceu. Falou, você quer com suco de limão ou não? Só que não existe esse padrão. A gin tônica é uma fatia de limão siciliano. Ponto. Não tem o suco do limão. Porque o bartender ele veio de outro bar que tinha essa opção e ele ofereceu. Daí eu falei para o gerente, corrige lá que não é.
que vai acontecer esse tipo de coisa. As pessoas vêm com manias e tal, igual o Smash. Quando começou o Smash, tem alguns franqueados que contratavam o chapeiro não queria esmagar o negócio, porque ele achava um pecado, porque ele sempre trabalhou com hambúrguer alto. Então, esse tipo de coisa a gente sempre tem que ficar no pé para a gente manter o padrão, mas com certeza é o maior desafio que tem. E quando você falou de fornecedor, homologar fornecedor, tem bastante franqueadora que acaba ou criando produtos próprios, né, para vender, e acho que isso aumenta talvez um pouco a margem, ou cria produtos de embalagens e ela vende dentro do Janela. Isso vocês já fazem? Isso é uma prática normal do mercado e você acha que vale a pena? Para quem quer fazer também, já pensar nisso? Sim. Bom, eu vou resumir as principais fontes de renda de uma franqueadora. A gente tem a taxa de franquia, que é um dinheiro que ele entra numa quantidade grande. A gente tem franqueadoras que vendem de 20 a 70 mil reais de taxa de franquia. É um dinheiro que entra limpo, que geralmente às vezes é utilizado do jeito errado. O franqueador acha que esse dinheiro, por exemplo, é o dinheiro da Porsche. E não é bem assim. Então, tem esse dinheiro que, por exemplo, a gente usa para reinvestir em ads, para participar de uma feira da BF que vai custar uns 80, 100 mil reais, para fazer uma ativação offline em São Paulo que vai custar mais 100 mil reais e assim por diante. Então, esse é uma fonte financeira. O outro é o royalties. Então, a gente tem o royalties que mensalmente você recebe o pagamento dos franqueados. Às vezes você não recebe 100%, porque algum não vai pagar, daí começa a ter esse tipo de coisa. Então, a gente tem a taxa de franquia, royalties, a gente tem o rebate, que é o que a franqueadora ganha do fornecedor para que o fornecedor tenha direito de vender para toda a rede. Tem algumas franqueadoras que fazem o seguinte, negociam lá com quanto que custa o gin? Custa 10 reais o gin. Beleza. Quanto você vai pagar de rebate pra gente? Daí o cara vai falar assim, então eu vou cobrar 12 do franqueado, te dou 2. A gente não faz assim. A gente negocia, o cara falou, chegamos em 10. Tá, e quanto você vai pagar de rebate pra gente? Daí o cara vai falar, vou colocar 2 em cima. Não. É 2, então você vai vender para ele a 10, você vai ficar com 8 e 2 você vai passar pra gente. Porque eu não quero prejudicar o franqueado. Eu não estou prejudicando o fornecedor também, porque eu estou dando 30 clientes novos para ele. Então a gente tem também o rebate e a gente tem a venda de produto. Na Soft hoje, 90% dos produtos que a loja vende é feita pela fábrica da Soft. Então, todos os compostos da Soft ali, a grande parte das massas, as misturas são em pó, então a gente faz o envio. Então, 90% a gente produz. Já o Janela, não. O Janela, por ter essa questão de a gente não querer internalizar a compra dos produtos para revender e encarecer para o franqueado, vamos supor, eu vou ter que comprar hoje a Baco e a Ambre pegam 90% do meu portfólio de destilados. Então, eu vou comprar dos dois para revender. Vai aumentar o preço do meu franqueado, consequentemente, eu não vou conseguir vender para o cliente final o preço do drink que a gente quer. Então, a gente não faz isso. Então, por isso, a gente não consegue ter tanta coisa. Então, a gente hoje vende muita pouca coisa para o franqueado. Vende o gengibre, que é a nossa fórmula mágica ali, vende geleia, vende uniforme, embalagem, coisas mais nesse tipo. Mas não tem um produto mesmo que é a grande quantidade. Mas se conseguir fazer isso, é ótimo, porque é uma das rendas que você tem paralela que consegue abastecer e ajudar muito no faturamento. Se você conseguir equalizar esses 4 faturamentos que eu comentei aqui para que trabalhem juntos, você consegue que a sua franquia se pague e muito mais cedo do que uma que não aproveita tudo isso. A Soft, por exemplo, já tem um aproveitamento muito melhor que o do Janela por conta da venda de produto. E fazendo o link com outros episódios que a gente já teve aqui, a gente falou com o Léo, do Danica, que também é franquia, e ele falou sobre tendência. Vocês sempre tem que estar olhando o que está acontecendo no mercado, se atualizando e vendo tendências aí de mercado. Quando você vai lançar um produto dentro de uma franquia, é muito mais difícil, porque você tem que padronizar, tem que criar o produto, testar e depois colocar nas outras unidades. No Janela, talvez no Soft um pouco mais fácil, que é o que você falou que eles produzem aqui. Como que você faz esse... Boa. Isso, exatamente. Por exemplo, eu estava conversando com o pessoal da Baco nessa semana e eles estão muito querendo que a gente coloque as novas opções de sem álcool deles. O gin e mais o Midem. Só que eu falei, cara, não consigo fazer isso de, vou colocar. Por quê? Porque eu preciso ter dado para apresentar para o meu franqueado e falar assim, estou colocando por isso, porque senão eu estou colocando um produto para ele comprar a mais que talvez não venda. Então,
Para a parte de franquia, a gente tem que ter um embasamento muito maior para conseguir lançar um produto. Por exemplo, a gente faz todo o monitoramento de tendência para conseguir antecipar isso, porque daí nessa antecipação a gente vai fazer busca de fornecedor, se precisar de alguma coisa que a gente não tenha. Por exemplo, quando a gente foi lançar frango. O frango a gente não ia conseguir produzir um empanamento no local. De pegar um frango cru, fazer uma farinha, não sei o que, panko e tal. Então a gente precisava achar esse fornecedor. Então a gente teve o tempo de achar o fornecedor. Só depois que a gente consegue homologar todos os fornecedores que a gente vai precisar para lançar aquele produto, que a gente comunica os franqueados e planeja o lançamento para daqui 45, 30 dias. Então tem que ser muito antecipado, porque senão você não consegue. Essa é a principal diferença. E você tem que comprovar para o franqueado, mostrar para ele o porquê, né? Então, a gente lançou o Negroni recente. Então, por que tem o Negroni? Porque é o drink mais vendido no mundo, fazem anos seguidos, não sei o quê. A gente está tendo um aumento de pessoas pedindo drinks amargos. Quando a gente lançou o Aperol, vendeu muito. E aí a gente vai e insere. Ao mesmo tempo que a gente tem muito essa liberdade com o franqueado de testar o produto e, se não der certo, a gente retirar. Hoje é um fator de diferencial de mercado nosso para outras franqueadoras a quantidade de lançamento e de coisas que a gente coloca no ano do nosso franqueado. Então, a gente sempre fica tentando trazer novidade, nem que fique por um tempo curto. Então, às vezes, a gente tem que fazer um movimento grande de conseguir fornecedor e tudo mais para lançar um produto, mas vale a pena por conta que a gente sempre está trazendo novidade, que é o grande diferencial no ramo do entretenimento, que é talvez comprando a gente com outras franquias de bar, as outras não façam, sejam sempre mesmo a coisa, e a gente sempre tenta mudar, mas é desafiador. Imagino. E acho que talvez a franquia mais famosa aí, que é o McDonald's, eles nos últimos anos eles focaram muito nisso, né? Em lançar produtos, lançam sempre muitos produtos e o pessoal gosta de novidade, então tem que acabar fazendo o que o mercado quer, né? Exato. Só que se adaptar dentro disso. Mas foi muito bom conversar com você, passar um pouco da tua experiência. Olha, eu não imaginava que era um trabalhão assim, Nossa. fazer a franquia. Parabéns pelo trabalho. A gente é cliente, a gente gosta muito do Janela e da Soft. Parabéns pelo trabalho. A gente no próximo episódio vai falar, que é o último episódio do podcast desta temporada. A gente vai falar com o Dudu Esperandil, que tem vários restaurantes aí na cidade. Ele vai contar um pouco do case de sucesso dele, de abrir vários restaurantes. E queria te agradecer, deixar o microfone aberto para você passar suas redes sociais, enfim, falar um pouco sobre os seus negócios. E é isso, obrigado. Valeu, eu que agradeço de novo, super legal compartilhar um pouco. De fato, sempre que eu vou dar mentoria ou consultoria de franquia, eu não sei se eu encorajo as pessoas ou eu desencorajo, porque o pessoal sempre faz, meu Deus do céu, acho que eu não vou, é muita coisa para fazer. Mas quem precisar de ajuda, eu sempre estou postando conteúdo aí, então @Gustavo de Paiva, tanto no TikTok quanto no Instagram, e @janelabar.brasil e @soft.icecream.co para Soft. Daí você vai encontrar também todas as unidades que tem pelo Brasil e vai poder experimentar. Valeu. Isso aí, obrigado. Até a próxima. Valeu.